Capítulo 40. Júlia. Marcos. Corri até ele e comecei a rir antes mesmo de alcançá-lo. Que droga! Você está. Mais risadas. Bem? Ai, ele gemeu, se virando de barriga para cima. Deus, você... Risos histéricos. Desculpa, eu não consigo. Você está? Ele se sentou massageando o ombro, e este momento com certeza vai direto para o topo da minha lista. Com isso, eu gargalhei mais. Mesmo morta de preocupação, ele estava bem. Havia se machucado? Desculpa, não quero rir. Mas não consigo parar. Você está bem? Ele fez uma careta engraçada. Não sei, acho que machuquei alguma coisa porque não consigo mexer as pernas. A diversão de repente se foi. Seu grande idiota. Dei um soco no braço dele. Você está bem? Acho que sim. Tudo intacto, exceto meu orgulho. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Acho que vou precisar de uma ajudinha. Meus reflexos não estão tão bons quanto eu imaginei. Plantando-me diante dele, passei os braços por baixo dos seus e tentei suspendê-lo. Meu Deus do céu, você pesa 1 tonelada. Gemi. E você não pesa nada. Opa! Ele escorregou, e na tentativa de mantê-lo firme, acabei caindo sobre ele, as pernas dobradas ao lado dos seus quadris. Comecei a rir de novo. Ele também. Firme aí? Ele me segurou pela cintura quando me desequilibrei por conta do riso. Já basta um de nós ter se estabacado esta noite. Você se machucou? Em um pedaço só. Seu rosto, toquei a pele, que já ganhara uma coloração avermelhada. Deslizei os dedos com cuidado sobre o queixo, e as pontinhas da barba fizeram cócegas. Ergui os olhos para ele, pronta para perguntar se ele queria um pouco de gelo para colocar naquele hematoma, mas as palavras morreram quando percebi o fogo inflamando seu olhar. Minha respiração disparou e o formigamento surgiu com força, arrepiando-me dos pés à cabeça. Seus dedos se contraíram de leve em minhas costas, ao mesmo tempo em que a outra mão subia e se prendia em minha nuca. Com um delicado puxão, ele trouxe meu rosto para junto do seu. Seus lábios não foram gentis, e aquilo foi parecido com alcançar Nirvana. Prendi os dedos em seus cabelos macios, me aproximando ainda mais até que todas as partes do meu corpo estivessem coladas a ele. O beijo se tornava mais voraz a cada segundo, e ainda assim não era bastante. Minhas mãos se desprenderam da massa escura para percorrer a musculatura firme de seu torso. Marcos gemeu, envolvendo minhas coxas com aquelas mãos imensas, forçando meu quadril contra o seu. Quando os meus dedos atrevidos penetraram sob sua camisa, fui desvendando as elevações e reentrâncias daquele tórax, a suavidade dos pelos até que o tecido funcionou como uma algema, me atrapalhando. Ele interrompeu o beijo apenas para puxar a camiseta pela gola, jogando-a para o lado. Sua pele dourada reluziu sob a luz pálida do abajur, e não pude conter o desejo de abaixar a cabeça e deslizar meus lábios por ela, sentindo com a ponta da língua seu gosto levemente salgado, a ponta dos dedos descobrindo cada curva, cada ângulo ou cavidade daquele tórax. Marcos gemeu, me fazendo sentir viva, quente, exultante e emocionada. Não era apenas um cara que finalmente havia despertado meu lado mais lascivo. Não, ele era alguém que parecia realmente conectado a mim, de um jeito que eu não imaginei que fosse possível. Pegando-me pelos ombros, ele me trouxe para cima e me beijou com fúria, até eu ficar completamente sem ar. Seus lábios, então, deixaram os meus, e a língua serpenteou vagarosa por meu pescoço,
a curva que se une ao ombro, contornando a alça da minha regata. Seus dentes resvalaram a pele sensível do meu ombro, as mãos espalmando meu traseiro, impelindo-me de encontro com aquela protuberância vertical que brotava de sua virilha. Meu Deus do céu! E isso foi antes de Marcos tomar um dos meus seios na mão, o polegar beliscando sem outro em riste que havia muito implorava por seu toque. Ele aproveitou para dar especial atenção ao meu pescoço, mordiscando a pele sensível, deslizando a língua quente e macia por meu queixo, para voltar as carícias em minha garganta. Descendo um pouco mais, capturou o outro mamilo entre os dentes. Seu hálito quente perpassou o tecido da minha camiseta e da lingerie, enviando uma explosão de calor por todo o meu corpo, fazendo meus dedos dos pés se contraírem. Pequenos tremores me sacudiam por dentro e fiquei um pouco assustada com o que estava sentindo, com a maneira como ele me fazia sentir, mas não era o bastante. Você precisa parar, você tem que parar, ele murmurou contra a pele do meu colo, porque eu não vou. Eu te quero tanto, mas tanto que tudo dói. Afastou meus cabelos e lambeu a pequena depressão na base do meu pescoço. Não vou ser capaz de fazer a coisa certa de novo. Não vou conseguir me afastar de você novamente. Então você tem que parar agora. Suas palavras se perderam dentro de mim. Mesmo com meu QI, não fui capaz de compreender o que ele disse depois de eu te quero tanto, mas tanto que tudo me dói. Nenhum homem jamais me quis assim. Eu nunca quis um homem como queria Marcos, a ponto de sentir dor, de a consciência me abandonar. Enrendei os dedos em seus cabelos e o trouxe seu rosto para junto do meu, deixando claro que não iria a parte alguma. Ele gemeu, metade aliviado, metade desesperado, suas mãos subindo por minhas costas, me apertando de encontro ao seu corpo, como se tivesse medo que eu lhe desse ouvidos e parasse. Eu o beijei em todos os lugares que pude alcançar. Quando minha língua roçou de leve um dos pequenos mamilos, Marcos enrolou meus cabelos em uma das mãos, mas não foi para me afastar. Ele fechou os olhos, deixando a cabeça pender para trás, me maravilhando com a visão de seu largo pescoço, seus ombros generosos. Erguendo-me um pouco mais, colhei os lábios em sua garganta, depois na curva do seu pescoço, até atingir a parte lisa e irregular que recobria o seu ombro. Hesitante, depositei um beijo sobre uma das cicatrizes regulares. Ele inspirou fundo. Sabe, eu gosto delas. Continuei beijando a linha torta e larga. Você também devia gostar. Você enfrentou a morte e venceu, Marcos. Ninguém sai de uma batalha dessas sem marcas. Um gemido profundo, vindo do fundo da garganta ou da alma, não sei ao certo, repercutiu por seu peito. Ele me puxou para cima e me beijou com força. Seus dedos retornaram à bainha da minha blusa e dessa vez ele a suspendeu, passando-a por minha cabeça e a jogando longe. Seus olhos se prenderam em meu sutiã preto de algodão, as pupilas se dilatando, até que a parte verde se tornou apenas um azul, um anel. Estendendo a mão, ele contornou a peça, começando pela alça, em meu ombro e terminando entre meus seios. Meu coração batia alvoroçado e tenho certeza de que ele podia sentir seu pulsar insano. Continuou desenhando até alcançar a tatuagem em minhas costelas, traçando a begônia rubra com a ponta dos dedos. É linda, você é linda, Júlia, tão linda que me deixa sem ar. Eu normalmente discutiria, mas não pude, pois uma de suas mãos cercou minha cintura me trazendo para junto dele, enquanto a outra segurava meu seio, a boca capturava a minha.
Meu peito se colou ao dele, duro e quente, os pelos macios roçando a minha pele, agora hipersensível, enviando sensações novas que eu não conhecia a princípio. Tudo o que eu sabia era que ele não podia parar de me tocar. Eu queria mais, muito mais. Pode se levantar um instante? Ele sussurrou em minha boca. E em minha cabeça eu gritei, o quê? Mas seus dedos brincaram no cós da minha calça. Então entendi. Um tanto relutante, me desprendi dele e fiquei de pé, firmando um pé em cada lado de seus quadris. As mãos de Marcos acariciaram meus pés, meus tornozelos e as panturrilhas, sob a calça, meus joelhos e continuaram, subindo por minhas coxas, meus quadris, mantendo no rosto uma expressão febril e maravilhada que jamais havia sido dirigida a mim por ninguém. Ele começou a desfazer o botão. Em seguida, deslizou o zíper, contornando o meu traseiro, enfiou a ponta dos dedos nos meus bolsos, apertando meu bumbum antes de puxar o tecido para baixo, fazendo-o escorregar por meu corpo. Então se inclinou para a frente, desenhando meu umbigo com a língua, o cós da calcinha verde água de algodão, antes de seus lábios resvalarem no centro daquela parte minha que agora latejava. Ah, meu Deus do céu! Ele continuou me beijando por toda parte enquanto ia abaixando minha calça devagar, me deixando tonta, quente e dolorida. Pode erguer o pé para mim? Perguntou, contra minha coxa, enrolando uma das mãos em meu tornozelo esquerdo. Fiz o que Marcos pediu, e ele rapidamente passou a calça por meu pé. Depois, fez a mesma coisa com o outro lado. Seu olhar então se ergueu e percorreu meu corpo lentamente. Foi aí que pensei que a velha Júlia, a tímida e insegura, daria as caras e tentaria se cobrir como pudesse. Mas não, eu não quis me esconder dele. Eu queria que ele me admirasse, queria que me visse por inteiro. E ele fez isso. Contemplou-me com aquele olhar febril e me provocou com seus dedos por tanto tempo que achei que eu fosse entrar em combustão espontânea se a chama dentro de mim não fosse apazinada. Eu não sabia quais eram seus limites. Estava muito ciente de que ele era capaz de ter uma ereção, mas tinha lido diversas matérias sobre sexualidade pós-lesão muscular, os tipos de ereção, reflexa ou psicógnica, e desconfiava de que Marcos entrava no segundo grupo. Ainda assim, não sabia até onde ele podia ou estava disposto a ir. E tudo bem para mim, desde que ele não parasse de me tocar. Eu ficaria bem, mais que bem. Ele pegou minha mão e a levou aos lábios, beijando o dorso. A palma, o pulso, com um delicado puxão, me trouxe para seu colo, me encaixando sobre seus quadris. Eu o beijei, correndo as mãos por toda a sua pele e o fazendo gemer baixinho. Gostei daquilo. Ouvi-lo gemer de prazer fez meu peito se aquecer. Então as coisas ficaram realmente sérias. Suas mãos estavam por toda parte e a partir daí as coisas se tornaram um borrão de mordidas, beijos, gemidos e coisas se rasgando. Minha calcinha, eu acho, já que ela se enrolou em minha cintura e a embalagem de preservativo. O zíper da calça sendo aberto e aquela parte dele que parecia ser a única coisa que faria minha agonia desaparecer, se encaixou onde eu mais a queria. Mantendo os olhos nos meus, ele envolveu meu traseiro nu com suas mãos grandes, me empurrando para baixo lentamente. Gritei com a deliciosa invasão e não demorou para que meu corpo assumisse o controle, cavalgando enquanto ele continuava empurrando meu quadril para cima e para baixo. Beijava meu queixo, lambia minha orelha, mordia meu pescoço, meu mamilo, sussurrando como eu era linda. Foi demais para mim. O caos no qual eu me encontrava chegou ao ápice e eu arrebentei num maravilhoso e brilhante vórtice de prazer. Uma existência sem corpo, energia pura, apenas essência. Não sei quanto durou aquilo.
mas me perdi nele pelo tempo que pude. Era a primeira vez que eu senti algo daquela magnitude e queria que durasse para sempre. Eu não imaginava que sexo podia ser assim. Isso explicava muita coisa. Era por isso que as pessoas perdiam a cabeça e faziam as maiores maluquices. Detestei ainda mais o idiota do Wi-Fi por isso. O problema não estava em mim, mas nele, aquele porco egoísta rápido demais. O que me trouxe de volta foi um rugido feroz, um som quase animalesco, poderoso. Abri os olhos a tempo de ver os últimos requisitos de êxtase colorindo o rosto de Marcos. A cabeça jogada para trás, os tendões e as veias em seu pescoço ressaltados. Lindo. Ele era tão lindo. Marcos me flagrou olhando para ele e sorriu com aquele jeitinho de menino que lhe atingia os olhos e a alma, num daqueles raros momentos em que se permitia ser ele mesmo, livre de desilusões ou revolta. Ele me abraçou firme pela cintura, me mantendo presa a ele. Estava tudo bem. Combinava. Eu nunca me senti tão ligada a alguém como naquele instante. Era como se Marcos fizesse parte de mim e eu dele. Era assustador, era maravilhoso. Capítulo 41. Marcos. Acabamos nos ajeitando ali mesmo, aconchegados um no outro sobre o tapete da sala. Meu corpo ainda nadava em êxtase. Minha cabeça estava leve como um balão, meus membros completamente relaxados, de tal modo que me mexer parecia impossível, embora eu não conseguisse parar de acariciar Júlia. Nunca tinha sido daquele jeito. Depois do acidente, eu tive que me adaptar, reaprender certas coisas. E o orgasmo foi uma delas. Aprendi que as mulheres já sabiam fazia muito tempo. Tudo estava na cabeça. Depois, a sensibilidade retornou. E as coisas melhoraram ainda mais. Mas nunca tinha sido assim. Nunca tão intenso e violento. E eu sabia o motivo. Cacete, é claro que eu sabia. O que foi? Perguntou Júlia. Por que você ficou tenso? Não estou tenso. É impressão sua. Tem certeza? Absoluta. Beijei sua testa. Uma parte do cabelo lhe cobriu o rosto. Eu afastei com os dedos. A mão de Júlia se enroscou em meu pulso, a ponta do indicador percorrendo de leve a cicatriz irregular. Marcos, essa aqui não foi no acidente. Não era uma pergunta. Não. No da moto, Pim. E esse era o meu primeiro lugar na lista, antes de eu cair esta noite. Como assim? Ela apertou os olhos adoráveis, ruguinhas se formando em seu nariz conforme tentava ajustar a vista sem os óculos. Bom, eu sei que as pessoas costumam mentir quando tentam suicídio, e não são bem-sucedidas, mas no meu caso foi mesmo um acidente. Contei a história do momento em que deixara a porcaria da caixa cair até as sessões de terapia que eu tanto odiava, e a coisa mais maravilhosa aconteceu. Júlia começou a rir. Deus do céu, Marcos! No fim, eu já estava quase tentando suicídio de verdade, só para não ter que ir para a terapia. Ela gargalhou tanto que seu corpo todo sacudia. Tive que firmar os braços ao redor dela, para que não saísse de onde estava. Agora, me conte sobre a marca que você escolheu levar na pele. Deslizei o polegar sobre o desenho na lateral de suas costelas, pouco abaixo do seio esquerdo. Eu nunca comemorei um Dia das Mães com a mulher que me pariu, mesmo depois, quando eu já morava com a tia Berenice. Foi só quando ela ganhou a minha guarda que eu criei coragem de dar um presente para ela no Dia das Mães. Juntei todas as moedas que pude encontrar, por quase um ano, e o que eu consegui comprar foi um vasinho de begônia vermelha. A lembrança lhe trouxe um sorriso aos lábios. A tia Berê não tinha nenhuma dessas no jardim, e ficou louca quando viu. Diz que aquela flor era a mais especial de todas, e em pouco tempo nosso jardim foi invadido por begônias de todas as cores, como você deve ter reparado. Eu reparei, continuei, acariciando a bela tatuagem. Begônias sempre me fazem lembrar da tia Berenice. Eu queria tê-la comigo para sempre, então fiz a tatuagem.
Passei um braço por sua cintura e a trouxe mais para cima, para que pudesse beijar aquela boca rosada e macia. Ao contrário do que eu havia imaginado, Júlia não se afastou assim que a lucidez tomou conta dela. Não tentou se cobrir, não fugiu, tudo o que fez foi ficar ali, enrolada em meu peito como se fosse seu lugar favorito no mundo. Era o meu, com certeza. Eu estava totalmente ferrado. Ela interrompeu o beijo, me olhando com a testa franzida. Você tá tenso. Deve ser a agitação do dia. E o seu, eu sei, não foi muito melhor. Você não vai mesmo me contar o que pretende fazer para descobrir quem anda te sabotando na LL? Tentei distraí-la. Funcionou. Eu estava cuidando disso lá no centro, pouco antes de você me pegar. Só não posso deixar ninguém saber, ou vão pensar que eu estou espionando os outros por outros motivos. Minha ficha já está meio suja. Espionar de que jeito? Perguntei enquanto pensava como seria agora, porque não dá para ignorar o que tinha acabado de acontecer, e eu não queria isso. Que mentira do caralho. Eu queria isso mais que qualquer coisa neste mundo, mas havia aquela suspeita, um maldito vermezinho em minha cabeça, que vinha me atazanando com os seus sussurros. Júlia era uma cuidadora nata. Ela fazia o possível para ajudar todo mundo. Em sua lista de prioridades, todos sempre vêm primeiro. Agora que eu morava com ela e podia observá-la interagir com a tia, as coisas ficaram muito claras. Ela arrumava a casa, cozinhava, ajudava a tia com as linhas do crochê, mesmo que tivesse trabalho, esperando por ela logo ali no computador. Era como se esforçasse para ser aceita, ou tivesse medo demais de ser rejeitada. Agora, eu entendi a sua reação na primeira vez em que tivemos a sós, em meu quarto. Eu a magoei onde lhe doía mais. Fora isso que o cretino do Denis se referia. E ele tinha toda razão. Eu queria socar minha cara até virar pudim. Assim que comecei a compreender melhor aquela mulher, diversas mudanças foram acontecendo. A primeira delas ocorreu em mim, a atração se transformando em paixão, que foi ficando cada vez mais forte, criando raízes profundas em meu peito. A segunda foi um medo terrível e absoluto de que a sua natureza segura estivesse distorcendo os fatos. Não era assim tão descabido imaginar que ela se sentisse atraída por mim, porque eu tinha limitações e precisaria de ajuda. E se ela me ajudasse, se eu precisasse dela, então não a abandonaria. Eu era seguro para ela, e a possibilidade de eu estar certo fazia meu estômago embrulhar. Câmara portátil acionada por movimentos. Ela dizia, vou deixar na minha mesa, ninguém vai reparar. Ela tem o formato de uma matriosca. Uma o quê? Aquilo varreu meus pensamentos obscuros para longe. Se Júlia fosse pega com esse equipamento de vídeo, poderia perder o emprego mais depressa do que eu conseguiria dizer monochip. Uma matriosca, aquelas bonecas russas, uma colada dentro da outra. Ela acabou rindo, um som doce, quase infantil, e esfregando a ponta do nariz em meu peito suado. Posso ver? Tá na minha mochila. Bocejou de olhos fechados, estendendo um braço em direção à mochila, muito longe, mas não para mim. Eu me alonguei, sustentando suas costas para mantê-la sobre mim. Alcancei a mochila surrada e pesada, puxando-a para perto. Abri o zíper e meti a mão ali dentro, pescando algo roliço e firme. Analisei o cilindro vermelho. Isso não parece uma boneca. Júlia riu de novo. E desde quando você entende de bonecas? Tem razão, mas isso definitivamente não parece uma boneca. Parece uma vela. Júlia se sentou no átimo, o rosto ganhando a mesma cor deliciosa que adquiria em seu êxtase. Entendi o motivo ao ler o rótulo. Vela de massagem sensual, sabor baunilha. Isso é comestível? Cacete! Estudei a vela por todos os ângulos e acabei encontrando um isqueiro em formato de coração na base.
Eu o desprendi, mas um pequeno retângulo de papel caiu no meu peito. Me dá isso. Ela o pegou antes que eu pudesse dar uma olhada no livreto. É só uma vela aromática. Seu rosto e seu pescoço estavam quase roxos agora. Ah, é mesmo? Arqueei uma sobrancelha, me divertindo com seu constrangimento. E muito, mas muito interessada em saber o que levara a comprar aquela vela. É por isso que você está toda corada? Ou porque o rótulo diz vela de massagem sensual? Deve estar com o rótulo errado. Acontece o tempo todo. Tentou pegar a vela da minha mão, mas não conseguiu. Ou eu devo ter pegado a vela errada. Me dá aqui, Marcos. Eu a mantive fora de seu alcance e permaneci calado, encarando-a, tentando conter o divertimento. Que inferno! Júlia rosnou, socando meu peito. Eu comprei isso numa sex shop, tá? Eu menti quando disse que já tinha entrado em uma. Eu já sabia. Que ótimo! Revirou os olhos, jogando as mãos para cima e as deixando cair sobre o meu peito. O que eu não sabia é que, depois que discutimos esse assunto, você tinha se aventurado em uma sex shop. Por que fez isso? Mas eu desconfiava. Júlia não suportava ser desafiada e eu meio que a tinha provocado, como aquele beijo na calçada depois de jantar, que me pegou de guarda baixa e me deixou completamente louco. Porque eu queria provar que você estava errado. Além disso, eu odeio ser desafiada. Ela contou, muito sem jeito. Bingo. Aí eu comprei essa droga de vela. Pronto, é isso. Agora para de me olhar desse jeito e me dá isso aí. Ela se esticou, mas eu a impedi de alcançar o pote vermelho, passando um braço por sua cintura e a derrubando sobre o meu peito. Seus cabelos caíram no rosto e ela se afastou com um safanão irritado, que só serviu para deixá-los ainda mais bagunçados. Ela fazia alguma ideia de como estava linda naquele instante, nua, corada e descabelada sobre mim? Se não sabia, eu logo a faria entender. Por que escolheu a vela? Eu quis saber. Eu não sei, bufou em completa derrota. Porque era isso ou calcinhas com pênis de borracha? E porque eu pensei que fosse algo que, se um dia você e eu ficássemos juntos, eu gostaria de. Ela balançou a cabeça, escondendo o rosto nas mãos. Por que eu estou te contando isso? Mas eu sabia o motivo. Ah, eu sabia. Usei os dentes para romper um lacre que envolvia o copo, com cera perfumada, e a aproximei do isqueiro. A pequena língua de fogo lambeu o pavio com delicadeza, exatamente como eu pretendia fazer com Júlia, com cada pedacinho dela. De repente, baunilha era o meu sabor favorito. Júlia ergueu a cabeça subitamente, uma interrogação pairando naqueles imensos olhos castanhos, ao sentir a movimentação entre suas coxas. Ah, o que eu podia fazer? Toda aquela esfregação e a descoberta de sua fantasia acenderam meu corpo e minha imaginação. Erguendo-me sobre o cotovelo, a vela acesa, apoiada no chão, afundei os dedos naquela massa castanha clara, puxando seu rosto para mais perto até sua boca ficar a um suspiro da minha. Ela me olhava com ansiedade e, mais que qualquer outra coisa, hesitação. Deus, como ela era linda! Corri o polegar por seu lábio inferior, sentindo um tremor nas entranhas de pura luxúria e algo mais profundo, perigoso e imutável, que eu não quis analisar mais de perto naquele instante. Tudo que importava agora era Júlia, apenas ela. Eu vou te mostrar por que você comprou essa vela, minha Pim. Capítulo 42. Júlia. Acordei enroscada em Marcos, ainda no tapete da sala. Uma nesga de luz amarelada e quente tocava minhas costas nuas. Eu me aconcheguei mais a ele e deslizei os dedos nos pelos macios de seu peito, inalando seu aroma. Uma mistura inebriante de suor e óleo adocicado recobria sua pele escorregadia, assim como a minha. Senti minhas faces se afoguearem. De uma coisa eu estava certa: jamais conseguiria olhar para qualquer vela que fosse sem ficar vermelha. Apoiei o queixo em seu tórax e o admirei em seu sono.
das sobrancelhas grossas, a barba curta que recobria o queixo quadrado, o nariz reto, a boca larga e rosada. O que aquela noite teria significado para ele? Me perguntei. Provavelmente nada, assim como não deveria significar para mim. Éramos dois adultos solteiros que tinham compartilhado uma noite de prazer. Acontecia o tempo todo, mas por mais que eu tentasse me sentir moderna e adulta, um eco barulhento berrava em minha cabeça que aquela noite poderia ser o começo de algo especial. Confuso e temendo a maneira como ele poderia olhar para mim quando acordasse, me desvencilhei dele com cuidado. Eu não era boa com aquele tipo de conversa. Não era nada boa em explicar o que sentia. Marcos inspirou fundo, mas apenas moveu a cabeça para o lado. Na pontinha dos pés, recolhi minhas roupas e fui para o andar de cima. Tomei um banho rápido, ou razoavelmente rápido. Havia muito óleo para remover. E vesti uma das roupas que tinha ficado em meu armário. Quando desci, Marcos estava acordado, já vestido, o cabelo meio úmido. Bom dia, ele saudou com um sorriso de canto de boca, que tanto podia significar alguma coisa quanto nada. Onde a gente pode comer alguma coisa por aqui, já que as despensas está zerada? Tem uma padaria a 2 quadras. Beleza. Eu estava abrindo a porta quando um puxão me fez perder o equilíbrio. Caí sentado no colo de Marcos. Seus braços ágeis se enredaram em minha cintura e minhas coxas, e sua boca estava sobre a minha antes que eu pudesse entender o que havia acontecido. Não que eu fosse realmente reclamar, é óbvio. Esqueci de te perguntar ontem, ele disse ao interromper o beijo, afastando uma mecha de cabelo que tinha caído sobre o meu olho e se enroscara na armação dos óculos. Como anda a sua alergia? Pior do que nunca, confessei. Que bom, ele abriu um meio sorriso, porque eu acho que também desenvolvi uma. Qualquer lugar que você toca fica em chamas. Em chamas? Ele assentiu, resvalando a boca em meu pescoço. Agora, por exemplo, é como se eu estivesse dentro de uma fogueira, mas não consigo me controlar. Seus lábios subiram um pouco mais, acompanhando o desenho do meu queixo. É muito difícil estar perto de você e não te beijar. Difícil? Ah, meu Deus, muito difícil, frisou. Então ele me beijou de novo até eu ficar dormente fora do ar. Quando ele libertou minha boca, precisei de 1 minuto para conseguir me levantar, pois minhas pernas haviam se transformado em gelatina. Podemos ir? Perguntou. Ah, sim, claro. Eu fui na frente, mas Marcos me fez parar quando chegamos ao portão e o abriu para mim. Obrigada. Disponha. Para que lado fica? Ah, não. Praguejei ao ver Marluce com sua inseparável vassoura, vinda em nossa direção. Que foi? Marcos acompanhou a mulher com os olhos. Você já vai entender. Júlia, nossa, há quanto tempo não te vejo? Pensei que ia te ver ontem, mas você não voltou para a casa nova. Esse é o seu noivo? Os olhos dela estudaram Marcos de cima a baixo. Ah, não sabia que ele era aleijado. O que ele tem? Foi alguma coisa na infância ou já nasceu assim? Por que a senhora não pergunta para ele? Resmunguei irritada demais para tentar ser educada. Ela franziu a testa como se a ideia fosse absurda. Então se inclinou para Marcos, um sorriso benevolente na cara enrugada. Oi, meu bem, como você está? Bateu de leve no braço dele. Marcos apenas a encarou, parecendo não saber como responder. Você consegue me entender? Falou alto e pausadamente. Esperei que Marcos dissesse poucas e boas para ela. Eu mesmo já tinha um repertório bem grande, querendo sair. Mas em vez de gritar com aquela mulherzinha desprovida de cérebro, Marcos começou a latir e a rosnar. Marluce pulou um metro longe. Mas que diabos? Ela cuspiu de olhos arregalados. Marcos continuou latindo. Calminha, comporte-se. Dei leves batidinhas no ombro dele. Isso o incitou mais ainda. Encarei Marluce. Ele fica assim, sem os remédios, mas é um amor de pessoa.
depois que toma 1 ou 3 antipsicóticos, juro. Marcos tentou morder meu braço, dei um peteleco nele. Então é melhor eu ir andando. Tchau, dona Marluce. Segurei o apoio da cadeira e comecei a empurrar. Marcos, como a praga que era, se esticou na cadeira tentando fincar os dentes na mulher. Ela saiu correndo e entrou em casa em tempo recorde. Marcos e eu nos entreolhamos, e foi o que bastou para começarmos a rir, descontroladamente. Você não devia ter feito isso, Marcos. Por quê? Aposto que ela vai te deixar em paz agora, pelo menos quando eu estiver por perto. O que deve acontecer mais ou menos umas 16 horas por dia. 16? Eu trabalho, sabia? Mas não pude deixar de sorrir. Ele me queria por perto. Eu também, por isso disse 16 em vez de 24. Revirou os olhos. Francamente, Pim, você já foi bem mais inteligente. Estou meio decepcionado. O que eu posso fazer? É como dizem por aí, diga-me com quem andas e ficará igualzinho a eles. Dei 2 tapinhas em seu ombro. Seus olhos se arregalaram numa surpresa fingida. Você acabou de tentar fazer uma piada? Eu não tentei. Eu fiz uma piada. Uma muito, mas muito ruim. Ainda assim, é uma piada. E a culpa é do meu professor. Eu sou apenas um subproduto da sua ironia distorcida e do seu sarcasmo desaforado. Olhei significativamente para ele. Meu Deus, eu criei um monstro. Sua gargalhada gostosa ecoou pela rua e por meu peito aquecendo. Acho melhor a gente ir comer agora, antes que você tente fazer mais alguma piada que me faça querer explodir os miolos. Não quero ter que fazer isso de barriga vazia. Empinou a cadeira de leve, se colocando na direção correta. Você nunca quer fazer nada de barriga vazia. Comecei a acompanhá-lo. Mas é claro que não. Ele ergueu aqueles incríveis olhos verdes para mim, e ele sorriu. Nunca se sabe quando o mundo como conhecemos pode acabar e podemos ser lançados em um apocalipse zumbi. É melhor estar de barriga cheia. Acabei rindo alto. Você anda assistindo a seriados demais. Ele riu também. Mas algo mudou em sua postura. Júlia, andei pensando. Fiquei rígida. Aquele começo de frase podia ter milhões de continuações, e algumas delas me fizeram engolir em seco. Será que você consegue tirar sua tia de casa pelo menos na parte da manhã? Perguntou. Meus pais vão querer conhecer o AP. Ah, isso era algo com que eu conseguia lidar. Acho que sim. Ela pode ficar na casa da dona Inês ou da Magda por um período. Ótimo, venho pegá-la assim que sair da fundação. Continuamos andando devagar, lado a lado, então sua mão grande tocou a minha. Olhei para baixo a tempo de ver os dedos ligeiramente calejados se enroscar aos meus. Se era mais difícil se locomover usando apenas uma das mãos, ele não o deixou transparecer, nem se mostrou surpreso quando percebeu que eu o encarava. Na verdade, me abriu um sorriso tímido, aquele de garoto, e meu coração fez um loop. Inspirando fundo, levantei o rosto para o céu, recebendo de bom grado a brisa fresca da manhã em minha pele agora quente. O dia está lindo, não está? Marcos observou o manto cinzento repleto de pesadas nuvens escuras sobre as nossas cabeças. Sorriu de novo. Mais um daqueles sorrisos raros, que já não eram mais tão raros como antes, me dei conta. Está perfeito, Pim. Não consigo imaginar um dia mais bonito que esse. Virei o rosto para o lado, para que ele não visse o sorriso que teimava em esticar minha boca, enquanto seguimos pela calçada, nossas mãos ainda entrelaçadas. Ajeitei a matriosca na mesa, antes de desligar o computador, apontando a minúscula câmera em direção à minha máquina. Agora era só esperar. Mais cedo ou mais tarde, eu pegaria o filho da mãe que estava tentando me causar problemas. Pensei nos possíveis sujeitos. Tudo levava em vão, mas eu conhecia o cara. Não podia ter me enganado tanto assim com ele. Eu me recusava a pensar nisso. Não que eu pensasse em muita coisa, desde aquela manhã, claro.
Pessoas apaixonadas rendem muito menos no trabalho, e agora eu entendi o motivo. Depois do café na padaria do seu Ribeiro, onde Marcos devorava 2 mistos quentes, um pão doce, um muffin de queijo, uma tortinha de banana, outra de limão, um suco de laranja e um café, tínhamos pegado um táxi para a casa dele. Tia Berenice parecia desapontada ao nos ver chegar separados. Nada de mãos unidas ou abraço, mas seu ânimo retornou assim que sugeri que ela passasse o dia com Magda. Ela pode ir mesmo, Júlia? Magda quis saber, a animação fazendo-a saltitar como uma menininha. Desde que a minha tia prometa que não vai sair da sua casa ou da dieta e que vai manter repouso. Prometo, Juju. Juro, juradinho, ó. Tia Berê fez um X com os indicadores e o beijou 2 vezes. Então ela correu para o quarto para trocar as pantufas pelos sapatos de sair, enquanto eu mudava de roupa. Eu tinha chamado um táxi. Decidi acompanhá-la até em casa, só por garantia. Nunca se sabe quando Tia Berê vai ter uma ideia maluca. Marcos ficara no AP, escondendo no quarto tudo que pudesse deletar nossa estadia. Ele ia passar a chave nele e dizia aos pais que a fechadura estava com problemas. Parecia um bom plano e eu estava louca para saber se havia funcionado. Por isso mandei uma mensagem para ele perguntando. Ele respondeu de pronto. Deu tudo certo. Eles ainda estão aqui. Mais tarde vou encontrar o Max. Se eu não sobreviver, quero que você fique com os meus games. Deixe minhas 3 panelas para sua tia. O restante pode doar para o Exército da Salvação. Acabei gargalhando alto e Ivan me olhou como se eu fosse louca. O mais maravilhoso é que eu não estava nem aí para o que ele ou qualquer outra pessoa pudesse pensar. Eu queria poder fazer Marcos se sentir feliz assim também. Por isso eu havia ligado para Guto mais cedo, depois de fazer algumas pesquisas infrutíferas na internet. No fim das contas, meu plano saiu melhor do que encomenda. Você não pode morrer. Tenho planos para você. É mesmo? Alguma chance desse plano envolver você nua? Não. Mas envolve você? Sim, se você quiser. Eu sempre vou querer você, Pim. Fiquei olhando para a tela, o coração a mil. Ele estava dizendo, ele me queria para... Respirar se tornou difícil. Por mais que eu tenha tentado não acreditar nele, agir com bom senso e me preservar de um futuro possivelmente doloroso, eu não pude. Eu acreditava em Marcos e ele me queria para sempre. Um calor repentino inundou meu peito e rosto. Achei melhor ir até o refeitório, pegar um refrigerante. Acabei encontrando Samantha na porta do elevador. Nossa, o que aconteceu? Ela me analisou com a testa franzida. Nada, por quê? Você está diferente. Cortou o cabelo? Ela estreitou os olhos. Não, tem alguma coisa aí. O elevador chegou. Maquiagem nova? Ela insistiu. Não, Samantha, não fiz nada diferente. Não com minha aparência. As portas metálicas se abriram e revelaram a Maia. Ela chegou para o lado para que entrássemos. Estava torcendo para te encontrar, Ju. Ela foi dizendo. Então sua testa encrespou e ela se pôs a me avaliar. Nossa, você está diferente. Acabei de dizer isso a ela. Samantha apertou o botão do segundo andar. Mas ela insiste em dizer que não fez nada. Estalou os dedos. Botox? É isso, não é? Pode falar, Júlia. Eu não vou contar para ninguém. Eu não fiz botox, Samantha. Já disse, não fiz nada. Fez sim. A Maia interveio. Você está radiante. A loira ajudou. Parece que ela está brilhando, como se os olhos estreitos de Amaya se alargaram abruptamente, a mão indo para o centro do peito enquanto ela arfava. Ah, meu Deus, você e o Marcos fizeram? O quê? Samantha guinchou. Quem é Marcos? O irmão do Max, Sam. A Maia disse. Foi isso, não foi, Ju? Com as faces afogueadas, não conseguia esconder o sorriso nem a verdade dela. É tão óbvio assim? Era melhor eu treinar uma expressão menos contente. O tia Berenice poderia perceber alguma coisa. Era um milagre que não tinha percebido ainda. Ai, meu Deus, a Maia riu. Mulher nenhuma aparece com os olhos brilhando desse jeito e um sorrisinho secreto se não teve a noite mais espetacular de toda a sua vida.
Me conta tudo. Beliscou minha cintura. Como, onde e quando? Você está saindo com o Marcos? Samantha insistiu, parecendo furiosa. Mais ou menos, é complicado, suspirei. E não vou te contar o que rolou, Mai. Aconteceu e pronto, foi muito legal. Legal? A Maia riu. Você com esse sorriso besta na cara quer mesmo que eu acredite que foi só legal? Você transou com um cara logo na primeira vez em que saíram? Samantha exigiu em tom frio. Não. Não foi a primeira vez que saímos, Samantha, e mesmo que fosse, acho que não seria da sua conta. Você está apaixonada? Ela agarrou meu braço. O elevador parou no segundo andar, mas ela não se moveu. As portas voltaram a se fechar. Você está me machucando, Samantha. Puxei o braço com força. Suas unhas longas arranharam minha pele. Ela piscou algumas vezes surpresa, então deu um passo para trás como se eu a tivesse ofendido. Olhei para a Maia, que também não parecia estar entendendo muita coisa. É isso, Júlia? Você ama o Marcos? Samantha insistiu, seu rosto em uma máscara inexpressiva. Isso também não é da sua conta, falei paciente. Certo, seus olhos se estreitaram. Relaxa, Sam. A Maia disse, um tom hesitante. A Júlia sabe o que está fazendo, já é bem grandinha. Chegamos ao térreo e eu e a Maia saímos do elevador. Samantha continuou lá dentro, me encarando de um jeito tão estranho que tremores reverberaram por minha espinha. Qual era o problema dela? Assim que as portas se fecharam, a Maia voltou o rosto para mim. Já tinha me dito que ela era esquisita, mas não achei que fosse tanto assim. Eu, hein? Ela não é, Mai, nunca foi, até hoje pelo menos. Por que diabo Samantha tinha agido daquele jeito? Ela era sempre tão doce e gentil com todo mundo. Não fazia sentido ela se chatear só porque eu e o Marcos, a menos que o problema não fosse eu, mas... Ah, não. A imagem de Samantha com sua beleza exuberante sentada no colo de Marcos preencheu minha mente. Meu corpo todo se retessou, como se eu tivesse em perigo iminente. Não entendi direito o significado daquilo, pois havia também um sentimento muito forte de posse e uma necessidade quase selvagem, primitiva de manter Marcos bem longe da Samantha. A Maia passou os braços por meus ombros, me obrigando a olhar para ela. Agora que estamos só nós duas, me conta de verdade o que aconteceu entre vocês. Mai, pode editar, Ju. Pode manter as melhores partes só para você. Mas pelo amor de tudo que é mais sagrado, me conta como foi que vocês acabaram juntos ou eu vou ter um ataque. Rindo, fui para o refeitório, contando uma pequena parte da noite mais mágica da minha vida. Mas uma vozinha irritante em minha mente insistia em querer saber o que teria acontecido entre Marcos